E o anticristo já está no mundo. Então aquela procissão em Roma do G20, pertinho do anticristo, o que eles estavam fazendo? Já terminou com o G20 em pleno dia 31, que é dia do quê? Você pensou Halloween? Não, é dia do diabo. A mega promoção de Todos os Santos foi estendida até a sexta, que é para você poder investir na sua espiritualidade com pouco dinheiro. Tudo sobre São José, livro excelente sobre o santo protetor da igreja. A Tibieza, livro que ensina como fortalecer a nossa fé. Olha, só coisa boa para realmente você aumentar a sua espiritualidade. Os links dos livros estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá tá cheio de livro, dá uma procurada naquele livro que você tanto queria, que está em promoção. Mas aproveite que é só até a sexta-feira. E o anticristo já está no mundo. E o anticristo, ele tem assim uma rota que está entre Roma e Israel. Você note que assim, tudo começou no Ocidente, dessa parte toda de pandemia, divulgada, ampliada, estabelecida em Roma. E se espalhou também para Israel, onde hoje as pessoas já têm 4 doses, já tomaram lá, um dos poucos países que já aplicaram 4 doses na sua população. Também na Itália, nós vemos aí que está Bergoglio, e nós vemos assim uma verdadeira procissão dos poderosos até a Itália, uma coisa assim bem impressionante mesmo. De repente a Itália, que normalmente é deixada de lado no panorama, no cenário europeu, é um país que normalmente é deixado de lado, assim como infelizmente Portugal também, e etc. A gente percebe isso, tem um centro aí de poder que não está exatamente na Itália, de repente virou uma procissão de políticos aí de esquerda famosos, até o próprio Biden foi lá, recentemente, agora apertar a mão do Papa Francisco Bergoglio. E aí, surpresa das surpresas, o G20, o grupo dos 20 países mais ricos desse mundo, se reuniu aonde? Em Roma, pertinho do Bergoglio. Então você vê que eles estão tramando algo. Essas pessoas estão tramando, muitos deles, com certeza, se não todos, a grande maioria, está tramando algo. O anticristo estando ali no Vaticano, estando em Roma, estando em contato direto com Bergoglio, você percebe então exatamente que as pessoas vão para lá, já se encontram com ele, já se encontram para assim confabular com o anticristo que ele quer que seja feito para que elas continuem no poder e para colocá-lo no poder. Porque os reis da terra estarão unidos com o anticristo, isso nos garante aí justamente o Apocalipse, o livro do Apocalipse, os reis poderosos da terra. Então você vê assim que os presidentes todos ali fazendo procissão em Roma. E você não acha mesmo que as 24 horas deles nós vimos na televisão? Bom, eu nem assisto televisão mais, mas há muitos anos já, mas você não acha mesmo que tinha repórter, esse mito do paparazzi atrás de político, de gente importante, isso é tudo mito, gente. Isso é tudo conversa mole, pode ter tido aqui ou lá, mas hoje em dia é coisa mais moderna. Sujeito, quando vai dar um artista, quando vai dar um escândalo, ele liga, ou ele, o empresário, liga para a revista e avisa que ele vai dar o escândalo. E aí os indivíduos estão lá na hora certa para fotografar o escândalo certo, para filmar o escândalo certo. Tudo é mentira, sabe? Eu me lembro do Salmo, que às vezes a gente reza aqui, proclama aqui, dizendo todo homem é mentiroso, todo homem. Tá certo? Em menor ou maior grau, mas o salmista diz exatamente isso. E se for falar de político, tá difícil da gente pescar o honesto. Está mais difícil do que você imagina, tá certo? Então, concluindo esse raciocínio, então aquela procissão em Roma do G20, pertinho do anticristo, o que eles estavam fazendo? Já estavam pré-combinando que agora, nessa cúpula do clima que vai ter agora no mês de novembro, eles vão decidir, é uma pré-combinação dos 20 países mais ricos, e nós então vemos que vários países, inclusive o Brasil, aderiram já a um acordo climático, mais um acordo climático que o Brasil assina, e que, no entanto, a China não assinou, a Rússia não assinou, alguns países que estavam lá não assinaram, mas outros tantos assinaram, como, por exemplo, o Brasil assinou. São coisas para você pensar, meu irmão, minha irmã,
para você assim raciocinar, vendo que essas pessoas estão se juntando, há uma união realmente dos poderosos desse mundo junto com o anticristo. Detalhe, eu disse que o mês passado ia ser um mês de combate espiritual. Começou aí justamente com a Pachamama aí correndo solta, escândalos no Vaticano, até antes do dia 4, justamente com reconsagração à Pachamama, por aí vai. E nós tivemos escândalos o mês inteiro. E terminou com o G20 em pleno dia 31, que é dia do quê? Você pensou Halloween? Não, é dia do diabo. Exatamente isso. É o dia do diabo, o dia da festa principal do demônio do mundo inteiro. E eles estavam lá reunidos em pleno Halloween. Estou dizendo que todos estavam envolvidos com essa coisa satânica, demoníaca, com o filho do anticristo? Não, eu não estou dizendo isso, mas que tem muita gente dessa turma que estava lá envolvida. Ah, isso tem. Isso tem mesmo. E nós veremos mais na frente, até porque você observa que essas reuniões de G6, G10, G20, G50 mil, a gente nunca vê assim nada de bom para o Brasil. A gente sempre vê o pessoal se reunindo lá e a gente vê que depois eles vão tomando atitudes aí e fala, não, mas foi definido na última reunião, você nem sabe o que foi definido. Você sabe que as pessoas foram lá com o dinheiro dos povos, as populações, né, os governos, o dinheiro do governo aí desses países todos pagando, dinheiro dos contribuintes, pagando para a reunião, mas você não sabe o que veio de bom e nem o que veio de ruim. É coisa que você vai ver depois. Às vezes um ou outro mostra alguma coisinha, mas o que realmente aconteceu a gente vai sabendo aí aos poucos ao longo do tempo, porque não é para a gente saber. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o anticristo está no mundo, isso nos foi revelado já o que? Desde o ano passado, pelo menos, isso nos foi revelado por Deus e tudo sempre cai na mesma revelação. Tudo leva à mesma revelação. O anticristo está no poder, nós temos aí um funcionário da ONU no poder do Vaticano, funcionário da ONU e aliado do anticristo. Essa pessoa o mês inteiro falou sobre terra, emergência climática, clamando para que assim o registro das vacinas fosse liberado para que todo mundo pudesse aí produzir no mundo inteiro, como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso, clamando aí pela emergência climática que não existe, e simplesmente, se existisse, também não é papel de um papa falar a respeito disso, com tanta coisa mais séria acontecendo, com tanto católico morrendo todo dia por causa da sua fé e ele não fala nada. Tá certo? Com a igreja sendo aí destruída, com tantos absurdos que nós estamos denunciando todo dia, você não vê padre sendo punido, você não vê bispo sendo punido, ele não cuida nem da igreja, vai cuidar o que? Da emergência climática? Que estranho. Pense nisso, que estranho. Ele está lá para quê? Para falar da ONU do anticristo, da igreja que não é, não sei quando é para destruir um pedacinho ou mais. E aí então o anticristo aí junto e ele dando o recado, garoto de recado do anticristo. Foi esse mês também que ele pediu pelo menos 2 vezes, implorando a Big Tech que censurasse a internet, tá certo? E dá-lhe Chachina de um lado, e dá-lhe censura a internet do outro, dá-lhe Pachamama do outro, emergência climática do outro. Foi assim que ele passou o mês todo dele. Então, observe, está muito fora de padrão, está tudo muito esquisito. E a única conclusão que a gente pode chegar é justamente que o plano do anticristo está em andamento. Eles ainda vão colocar um lockdown no mundo por emergência climática que não existe. E isso daí já é previsto por um monte de gente que observa mais de perto esses governos mundiais de esquerda. Assim, recebendo a Nancy Pelosi lá com um aperto de mão maçom. Ela, por sinal, foi depois se encontrar também, olha que interessante, né? Foi se encontrar também com um líder religioso da igreja ortodoxa. Não pense que nas outras religiões está melhor, não está. Não tem saída. Eles estão todos juntos. Os líderes religiosos, os principais aí, muitos deles estão no mesmo balaio. E outros, com certeza, estão naquela de não vou falar nada, porque senão, aquela do medo, aquela desculpa, como sempre.